Pare. Não role a tela. Esse erro que você está prestes a cometer, nascido do cansaço e do silêncio, Deus me envia hoje para te impedir. Há uma palavra de emergência preparada para a sua casa e para o seu futuro. Você tem passado por um período de silêncio tão longo que a sua alma começou a confundir espera com abandono. Mas algo que você fez hoje, um clamor silencioso, abriu uma exceção no céu. E é por isso que esta mensagem te encontrou. Eu sei do cansaço no seu corpo, a alma em estado de alerta permanente que não se desliga nem no sono. Você acorda entre 3 e 4 da manhã com um aperto no peito, um senso de urgência sem nome, como se estivesse atrasado para um compromisso que o céu ainda não marcou. É a vigília de quem espera uma confirmação que nunca chega, e o corpo paga o preço da guerra que acontece por dentro, em silêncio. Eu sei da paralisia nas suas decisões. Coisas simples agora parecem montanhas. E essa decisão maior, essa que está na sua mesa, no seu coração, ela já tem gosto de erro antes mesmo de ser tomada. É um ato de desespero, não de fé. Você já diagnosticou o padrão, mas não consegue quebrá-lo. O mesmo erro se repete em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como uma armadilha que muda de lugar, mas nunca te solta. E a sua família? Eles sentem. Sua esposa ou seu marido, eles aprenderam a não perguntar mais como foi o seu dia, porque a resposta está no seu olhar antes mesmo de você abrir a boca. Seus filhos sentem a instabilidade e se afastam em silêncio. A sua casa, que deveria ser refúgio, sente a tensão da guerra que você traz do mundo para a mesa do jantar, mesmo sem querer, mesmo lutando contra. Nos próximos minutos, eu tenho 3 tarefas que Deus me deu para cumprir com você. Primeiro, eu vou te mostrar exatamente porque o silêncio que você tem sentido não é de abandono, mas um silêncio de preparação cirúrgica para o que está por vir. Você vai se reconhecer no específico, não no geral, na noite específica, na decisão específica, na conversa específica que você não teve. Segundo, eu vou te entregar ao vivo o nome hebraico para o tipo de armadilha que o inimigo prepara nos últimos metros do deserto. E quando você ouvir, vai entender por que a sua alma está em estado de alerta. E terceiro, no final eu vou declarar sobre você os 3 nomes divinos de quem é guardado por Deus no tempo da prova final. Uma comissão específica para a sua identidade. Eu não prometo que isso muda a sua vida até amanhã de manhã. Prometo que se você ficar até o fim, sai daqui sabendo de algo que não sabia, com algo específico na mão e com algo declarado sobre você que permanece. Mas se você sair no meio, você sai sem o selamento de proteção para o que está vindo. O que acontece aqui dentro, fica aqui dentro para quem fica até o fim. O que você carrega é como uma semente plantada no inverno. O chão está duro, o tempo está escuro, e não há nenhuma evidência do lado de fora de que algo está vivo lá dentro. Mas essa semente não caiu aí por acidente. Ela foi colocada com intenção, por mãos que sabiam exatamente o que ela era capaz de se tornar. O inverno não é o fim da semente, é a preparação dela. Você não tem lutado mal, você tem lutado com as mãos nuas. Você tem lutado sem o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe. Você tem estado em um campo de batalha tentando vencer uma guerra com armas que não foram feitas para essa fase específica da sua jornada. Sua força não acabou. Seu equipamento que está errado para este tempo. Se você reconhece esse cansaço, essa guerra silenciosa, pare por um instante e apenas escreva nos comentários: eu estou no meu posto. Não é para mim, é para você. É um decreto de posicionamento. E sobre exatamente isso, sobre esse nó na sua garganta, essa decisão que pesa na sua mesa e essa tensão que sua família sente, há algo que o rei Davi deixou registrado quando foi impedido de cometer um erro fatal, uma chave de 2 minutos que desarma a precipitação e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda isso. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão.
Há uma palavra que precisa preparar o terreno antes, porque o que acontece com uma semente que ninguém rega, que o sol não alcança, mas que mesmo assim insiste em crescer no escuro? Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada, o decreto foi emitido, e agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre a palavra recebida no seu posto de sentinela e a palavra cumprida na sua vida comum, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para permanecer no posto. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Ele julgou a disputa das duas mães, quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria e, quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo, deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de abandonar o seu posto de vigia toda vez que a noite fica mais escura, repetindo o erro de se entregar 5 minutos antes da vitória. Ele deixou registrado como chegar em casa como a sentinela que garante a paz do castelo, e não como o soldado desertor que traz a guerra para dentro de casa, para que sua família finalmente sinta a diferença e não precise de você resolvido, precise de você presente. E deixou registrado como andar com a postura de quem guarda uma coroa, e não com a afobação de quem corre atrás de migalhas, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Antes de eu nomear o instrumento, mova o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica, só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. É um guia escrito principal em PDF que você lê em uma sentada de 40 minutos, mais o áudio do Ritual do Sono do Justo em MP3 para ouvir antes de dormir e o guia escrito dos 7 decretos da manhã em PDF para abrir na primeira hora do dia. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. A união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram a pessoa do estado de alerta e trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal vão 2 instrumentos que eu coloquei ali, porque sem eles, o guia do sentinela teria um buraco. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o posto que você vigiou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão na muralha por algo que já está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para defender o que é seu. Para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente render a guarda junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem do mundo. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes do dia te posicionar. Não é afirmação positiva, é decreto bíblico na sua própria voz. Postura de herdeiro que assume o posto antes que o calendário, as contas e a rotina falem por você. E o valor, o valor.
menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por 1 semana e não servir, você manda um e-mail, recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo depois do reembolso. Isso não é concessão generosa, é o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de instrumento. Várias pessoas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam esse instrumento. Pais, avós, gente que carrega a casa nas costas. Eu li mensagens de quem voltou a dormir a noite inteira pela primeira vez em meses, de marido que se sentou à mesa no jantar e a esposa percebeu a diferença sem precisar perguntar, de avó que conseguiu rezar com o neto sem o peso do dia atravessando a oração. Não é mágica. É o instrumento certo na mão certa, e enquanto eles dormem hoje à noite com a alma entregue, o seu calendário continua correndo. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda em alerta, não está há meses, é hoje, talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem, é amanhã. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a casa sente, e você nem percebe que sente. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. É o nome do seu posto. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. O que acontece com uma semente que ninguém rega, mas que mesmo assim insiste em crescer no escuro? Ela se torna um tipo diferente de planta, mais forte. E os sinais de que você carrega esse tipo de chamado não são os que te ensinaram na escola dominical. Não são sinais de facilidade, são sinais de resistência. Eu vou listar 5 agora, e eu te peço que você não desvie o olhar de nenhum deles, porque o que você tem chamado de evidência do seu fracasso, Deus me envia hoje para renomear como evidência do seu chamado. O primeiro sinal é que a sua oração perdeu o eco. Antes, você sentia que ela subia e voltava com uma resposta, mesmo que fosse um não ou um espere. Agora parece que ela bate no teto e cai de volta pesada, sem resposta. A sua comunhão, que antes era um diálogo, virou um monólogo cansado. E o que você tem interpretado como Deus se afastando é, na verdade, Ele te ensinando a crer na palavra que já foi dita, mesmo quando a confirmação do sentimento não vem mais. O segundo sinal é o peso inexplicável nas decisões simples. A escolha do que comer no almoço parece tão pesada quanto a decisão de mudar de cidade. E aquela decisão maior, aquela que está na sua mesa, ela te assombra. Você já viu o padrão do erro, já o diagnosticou, mas se sente caminhando para ele de novo, como se uma força invisível te puxasse para a mesma armadilha. O que você chama de fraqueza, o céu chama de a prova final da sua convicção, antes da promoção. O terceiro sinal é o eco do silêncio dentro da sua própria casa. Sua esposa aprendeu a não perguntar mais, não por falta de amor, mas por medo da resposta que já está nos seus olhos. Seus filhos sentem a sua guerra interna e se afastam.
porque a criança não sabe como consolar o gigante. Você se senta à mesa e está a quilômetros de distância. Não é rejeição. É o peso da sua coroa que eles ainda não sabem que você carrega. É a solidão do seu posto de sentinela. O quarto sinal são as brechas inexplicáveis nos seus recursos. A energia que se esvai sem motivo. O dinheiro que some por furos que você não consegue ver. Aquele projeto que estava quase fechado e que, de repente, encontra um obstáculo. É como tentar encher um balde furado. O que você chama de má sorte ou má administração, o céu chama de a prova da sua dependência. É Deus te ensinando a confiar no provedor e não na provisão. O quinto e último sinal é o silêncio como única resposta. Você pede um sinal, um caminho, uma confirmação, e a única coisa que recebe é mais silêncio. Um silêncio tão denso, tão pesado, que ele mesmo se torna uma mensagem. E o que você tem chamado de abandono é a assinatura de Deus no seu processo. É o selo de que você foi aprovado para a fase em que se anda por fé, e não mais por vista ou por sentimento. Se você se reconheceu em pelo menos 3 destes 5 sinais, não por orgulho, mas por um reconhecimento doloroso, escreva agora nos comentários: eu carrego o que ninguém mais carrega. É um ato de reconhecimento, um decreto de que você não está louco, você está em processo. Cada um desses sinais é um ponto de pressão. O que você tem vivido é uma câmara de pressão espiritual. O inimigo te diz que a pressão é para te esmagar. Mas a verdade é que o carbono só se torna diamante sob pressão intensa. A pressão não é para te destruir, é para te refinar. É para transformar o que em você é comum em algo que reflete a glória de Deus de uma forma que nada mais pode. Antes de eu te mostrar o instrumento que Davi usou para não colocar tudo a perder por um momento de desespero, preciso te dar o nome hebraico do que você carrega, porque o instrumento só faz sentido depois que você souber o nome do seu posto de sentinela. O instrumento te ajuda a permanecer no posto depois que o nome te revela onde você está. Primeiro, o nome. Depois, a ferramenta. Há uma palavra em hebraico que define exatamente este tempo, este posto, esta pressão. E quando eu disser o nome, você nunca mais vai olhar para este período da mesma forma. Fique. Feche os olhos. Respire fundo. Coloque a mão sobre o peito. O que você tem chamado de espera, de silêncio, de atraso, tem um nome no vocabulário do céu. Não é uma palavra de passividade, é uma palavra de guerra, é o nome do seu posto. E quando você o ouvir, a sua alma vai reconhecer o uniforme que já está vestindo sem saber. A palavra é chamar. Muitos traduzem chamar simplesmente como guardar ou proteger. Mas isso é a casca rasa da palavra. Guardar uma joia numa caixa é uma coisa. Chamar é outra. É o ato de uma sentinela na muralha da cidade, à noite, com a lança na mão, vigiando o perímetro. Não é uma guarda passiva, é uma guarda ativa, vigilante, militante. É o ato de discernir cada som na escuridão, de proteger as bordas, de preservar o que está dentro do castelo contra qualquer um que tente entrar sem permissão. É o trabalho de quem guarda o que é santo. Você não está esperando, você está em posto de chamar. O cansaço que você sente não é de abandono, é o cansaço da vigília. A vontade de agir, de se mover, não é desobediência, é o instinto da sentinela que ouve um barulho no escuro e quer avançar. Mas Deus te diz hoje, sua missão não é avançar, sua missão é chamar, guardar, vigiar, permanecer. O erro grave que você está prestes a cometer não é esperar. É abandonar o seu posto de chamar 5 minutos antes do amanhecer. Está escrito no Salmo 121, versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. A palavra hebraica usada ali para guardará é chamar. Não é uma promessa de que o mal não virá até a muralha. É a promessa de que o guarda-chefe, o próprio Deus, está no posto de chamar junto com você. Ele vigia a sua alma enquanto você vigia o posto que ele te deu. Este período da sua vida, este silêncio, esta pressão,
Agora tem um nome antes de ter um fim. O nome é Chamar. Você não está perdido no deserto. Você está posicionado na muralha. Você é uma sentinela, guardando uma promessa que o inimigo quer roubar antes que ela veja a luz do dia. Cada dia que você permanece, mesmo cansado, mesmo sem ver nada, é uma vitória no seu posto de chamar. Aquela semente que foi plantada no inverno. Ela não precisa apenas de água e de sol. Ela precisa de chamar. Ela precisa que alguém guarde o terreno para que o inimigo não a arranque antes da primavera. A sua tarefa agora não é fazer a semente crescer, é guardar o campo onde ela foi plantada. É o trabalho mais nobre e o mais solitário. A palavra que o céu te entrega não é para te tirar do posto, é para te dar força no posto. Chamar. Sussurre para a sua própria alma. Chamar. Eu não estou abandonado. Eu estou de guarda. O que está acontecendo comigo tem um nome. E se tem um nome, tem um propósito. Agora que você sabe o nome do seu posto, eu preciso te mostrar que alguém, um rei, esteve exatamente neste mesmo posto antes de você. Seus próprios homens disseram que era a hora de agir, que Deus tinha entregado a solução nas suas mãos. Mas ele entendeu o que era chamar, e o que ele decidiu não fazer naquela caverna escura garantiu o seu trono e pode garantir o seu futuro. Prometo voltar a isto. Fique. Agora você entende o nome do seu posto. E agora eu preciso te mostrar que não está sozinho nele. Você sente que tem nas mãos a faca e o queijo para resolver tudo, que a oportunidade de acabar com a dor está ali, na sua frente, pedindo para ser tomada. E uma voz, que parece a voz da razão, a voz da fé, te diz: é agora. É Deus te entregando a solução. Você não é o primeiro a ouvir essa voz. Um rei ouviu a mesma coisa, na escuridão de uma caverna, com o seu futuro inteiro, dependendo do que ele faria nos próximos 5 segundos. Davi estava exatamente aí, fugindo de Saul, escondido no fundo de uma caverna. E o próprio rei Saul, seu perseguidor, entra na mesma caverna para atender a uma necessidade, vulnerável, de costas para a escuridão onde Davi estava. Os homens de Davi sussurram com a certeza da lógica: é hoje. O Senhor cumpriu a sua palavra e entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Acabe com ele. Era o atalho perfeito, o fim do sofrimento, a coroa antecipada. A solução que parecia ter a assinatura de Deus. Mas Davi tinha algo que seus homens não tinham. Ele não tinha só a espada, ele tinha o discernimento do tempo. Um instrumento interno que o ensinava a diferença entre uma porta aberta por Deus e uma armadilha com a aparência de porta. No lugar de avançar com a espada, ele se aproximou em silêncio e cortou apenas a ponta do manto de Saul. E mesmo esse ato pequeno pesou em sua consciência. Ele aplicou o freio de emergência do céu. Ele praticou chamar. Ele entendeu que sua missão não era tomar o trono, mas guardar a promessa de que o receberia. Ele se recusou a matar o ungido de Deus para acelerar o seu próprio destino. Aquele momento de não ação foi o que selou o seu reinado. O que o preparou para ser rei não foram as batalhas que venceu, mas a batalha interna que ele escolheu não lutar. A sua promoção não veio pela força do seu braço, mas pela força do seu caráter, forjado no silêncio da espera, na obediência de permanecer no posto. A sua preparação, invisível para todos, se tornou visível não em um ato de poder, mas em um ato de contenção. Ele guardou a promessa, e por isso a promessa o guardou. Se esta história ressoa no seu espírito, se você entende o peso do que Davi fez, eu te peço: aperte o botão de curtir. Cada curtida não é para mim. É um sinal de luz para outra sentinela que está na sua própria caverna, agora, ouvindo a mesma voz para tomar o atalho. É um ato de intercessão silenciosa. Você está dizendo: eu sei o que você está passando. Permaneça no posto. E porque você permaneceu no seu posto até aqui, Deus me envia para te dar o seu primeiro nome de comissão, o nome que te ancora na sua função. Ouça com o Espírito. Hoje, o céu te renomeia, Sentinela da Muralha. Este nome te autoriza a parar de se sentir culpado por não estar avançando. O trabalho da sentinela não é conquistar novos territórios,
É garantir que o território já conquistado não seja invadido. Sua vitória neste tempo não é medida em quilômetros de avanço, mas em milímetros de permanência. Você não foi esquecido. Você foi posicionado. Este nome te dá a honra de vigiar. O seu segundo nome de comissão é para te lembrar do que você protege. O céu te chama hoje de guardador da própria coroa. A promessa que Deus te fez é uma coroa que já te pertence em espírito. O inimigo quer que você a troque por um capacete de batalha numa guerra que não é sua, que a penhore por um prato de lentilhas para matar a fome do agora. Ser o guardador da própria coroa te autoriza a dizer não para qualquer oportunidade que ameace a santidade do que Deus te prometeu. Você não guarda um sonho, você guarda um decreto real. E o terceiro nome, o que define a sua esperança, é a sua identidade de chegada. Deus te declara, hoje, aquele que espera o portão abrir por dentro. Sua vitória não virá arrombando a porta. Você não foi chamado para ser um conquistador de fora para dentro, mas um herdeiro que espera o rei abrir o portão por dentro. Este nome remove de você o peso de forçar o resultado. Sua tarefa não é derrubar a muralha, é estar pronto do lado de fora, para quando o rei te chamar pelo nome e o próprio portão se abrir para você. Sua entrada será honrosa, não forçada. Davi operava nesta frequência. Ele estava sintonizado com o tempo de Deus. Estes três nomes, sentinela da muralha, guardador da própria coroa e aquele que espera o portão abrir por dentro, não são apenas títulos, são chaves de sintonia. Eles ajustam a sua alma para a frequência exata da voz de Deus neste tempo de chamar, para que você pare de ouvir o ruído do inimigo e da sua própria ansiedade. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses três nomes, porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você, a arma que te faz sentir sozinho na muralha. Agora que você tem seus nomes de comissionamento, você precisa do mapa de batalha, porque a revelação da sua identidade é o sinal de que a próxima ofensiva do inimigo está para começar. Ele não luta contra quem não sabe quem é. Ele luta contra quem acabou de descobrir. O que eu vou te entregar agora é a estratégia dele e as suas armas correspondentes. Não saia daqui sem o seu mapa. A primeira tática do adversário é a erosão da comparação. Ele vai colocar na sua frente, nas suas redes sociais, nas suas conversas, o testemunho de alguém que começou a jornada junto com você e que já está colhendo. Ele vai sussurrar que você ficou para trás, que o seu tempo passou, que a sua semente é infértil. Ele quer que você meça o seu inverno pela primavera do outro, para que você abandone o seu posto por vergonha, não por falta de fé. Sua arma contra isso é o decreto da singularidade. Quando a voz da comparação vier, você responde em voz alta para que o céu e o inferno escutem. Minha trajetória é única. Meu tempo é desenhado pelo rei, não pelo calendário dos homens. Eu não comparo o meu posto de guarda com a sala do trono de outro. Você não precisa sentir isso para declarar. Você declara até sentir. Sua voz é a sua arma. A segunda tática do inimigo é a erosão da percepção. Ele vai encher sua casa de ruído, discussões pequenas que se tornam grandes, contas inesperadas, problemas de saúde que aparecem e somem. Ele faz isso para criar uma estática espiritual, um ruído que te impede de ouvir a voz calma e suave de Deus. Ele quer que você interprete o silêncio de Deus como rejeição, porque você está cercado de barulho. Sua arma contra isso é a memória do altar. Você vai parar, fechar os olhos e voltar para a última vez em que a presença de Deus foi inegável na sua vida. Aquele dia, aquela hora, você vai trazer essa memória para o presente. Essa lembrança não é um sentimento. É uma prova legal no tribunal do céu. Você vai dizer, o Deus que se revelou naquele altar não se tornou um Deus de silêncio agora. A memória do altar cancela a percepção do momento. A terceira tática é a mais perigosa, a erosão da persistência. Ela acontece na última milha da corrida. O adversário vai pegar o peso dos últimos 5 anos de espera e colocar tudo sobre os seus ombros nas últimas 24 horas
antes da sua vitória. Ele vai te convencer de que se a virada não aconteceu até agora, ela nunca mais vai acontecer. É a tática de fazer a sentinela adormecer 1 minuto antes do amanhecer. Sua arma contra isso é a resistência do último segundo. Você não precisa lutar, não precisa avançar, não precisa nem mesmo orar com eloquência. Você só precisa fazer uma coisa: não sair do lugar. Quando tudo em você gritar para desistir, para fugir, para chutar o balde, você cruza os braços, finca os pés no chão e apenas diz: daqui eu não saio. Do meu posto eu não me movo. Sua teimosia espiritual é a sua maior arma nesta fase. E porque essas batalhas virão, se você ainda não faz parte deste batalhão, se inscreve neste canal. Não como um gesto social, não para me ajudar. Faça isso como um posicionamento espiritual. É você ajustando o receptor da sua alma para permanecer na frequência das próximas instruções que virão. É um ato de dizer: eu estou pronto para ouvir. Eu estou no meu posto, aguardando as ordens do meu comandante. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você. E eu vou conduzi-la. Fique para o selamento. Feche os olhos agora. Coloque as 2 mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti não como um mensageiro, mas como um irmão, trazendo esta alma cansada ao Teu altar. Nós confessamos o cansaço que se instalou nos ossos, a vigília que o corpo faz na madrugada, o alerta constante que roubou a paz do sono. Confessamos o peso da decisão que está sobre a mesa, o erro que tem nosso nome e o desespero que o disfarça de única saída. E confessamos a dor de ver nossa casa, nosso refúgio, se tornar um campo de silêncio, onde a nossa guerra interna se tornou a atmosfera que todos respiram. Perdoa-nos por quase abandonar o posto. Neste momento, nós paramos de lutar contra o teu silêncio e o aceitamos como parte da estratégia. Eu recebo a minha comissão. Eu aceito o meu posto. Eu sou o sentinela da muralha. Eu sou o guardador da própria coroa. Eu sou aquele que espera o portão abrir por dentro. Eu não me movo daqui até a tua ordem. E agora ouça, não a minha voz, a dele. Filho meu, filha minha, eu te vi. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto do seu quarto e o aperto no peito chegava antes do primeiro pensamento, como um alarme que só a sua alma podia ouvir. Eu estava lá. Eu te vi com a caneta na mão, sobre o contrato do erro. Eu te vi com o dedo sobre o botão de enviar da desistência. Eu te vi na encruzilhada, acreditando que a dor de uma decisão errada seria menor do que a agonia de continuar esperando por mim. Eu estava lá. Eu te vi chegar em casa e descarregar sobre a mesa de jantar o peso que o mundo colocou sobre você. E eu vi a sua família aprender a não perguntar, não por falta de amor, mas por um medo silencioso de te ver quebrar. Eu vi a sua solidão no meio dos seus, e a dor disso me alcançou antes da sua primeira lágrima. Por isso, eu não te removo do posto, eu te honro nele. O que você chamou de abandono, eu chamo de treinamento avançado. O que você sentiu como esquecimento, eu chamo de preparação de um guarda de elite. A sua capacidade de permanecer sob o meu silêncio é a prova final da sua lealdade. O seu posto de chamar é a sua maior honra neste tempo. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta o peso da comissão assentar sobre os seus ombros. Não é um peso que esmaga. É um peso que ancora. Aquela semente que foi plantada no inverno, que insistiu em viver no escuro, debaixo da terra dura. Ela não morreu. O silêncio era a estufa. A pressão era o adubo. Ela acaba de brotar. O que foi selado aqui hoje é o primeiro broto verde que rompe a terra. Agora, você pode dizer amém. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o adversário vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar.
Quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje, como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto sem o que Davi deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O Código da Sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã. E o adversário conta com a segunda-feira, menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado. Com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois deixa para nunca, e o adversário conta com o depois. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide, agora não é hora. Essa voz não é sua. Essa voz é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno na sua segunda-feira de manhã. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. Clica antes do adversário falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. A outra sentinela no seu círculo, alguém que está no seu próprio posto de guarda, carregando exatamente o que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite trazendo a mesma guerra silenciosa para dentro de casa. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que um companheiro de vigília envie o reforço. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo. É interceder por outro guarda na muralha. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia. Fique.